Muito bem, mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso. Gostaríamos de fazer a indicação de um material bastante pertinente aos nossos dias, Manual do Semeador, a apresentação e a defesa da fé em meio à diversidade de credos. Este material vai se encaixar dentro de assuntos como apologética, que é a defesa da fé cristã, e a evangelização, que é o compartilhar, que é o apresentar, é pregar esta mensagem ao mundo. E os autores, então, Michael Green, já falecido em 2019, autor que contribuiu muito com a Igreja de Cristo em todo o mundo, e o ainda vivo Alistair McGrath, que tem escrito bastante também materiais, ele é professor, também teólogo, trabalha bastante na área da apologética, material publicado pela editora Cultura Cristã no ano de 2013. Esse material destina-se a você, em especial, pastor da igreja local, que precisa orientar o rebanho, que precisa orientar a igreja sobre os pontos centrais da fé cristã e como defender a fé cristã e, ao mesmo tempo, também compartilhar essa fé cristã. Você, querido irmão, que porventura deseja conhecer mais a respeito das verdades centrais do Evangelho, também de como compartilhar isso de repente com um amigo seu, um parente seu, um colega lá da faculdade, então você vai encontrar bastante base aqui nesse material, tá certo? Vou brevemente apresentá-lo para vocês, queridos. Então vejam, o material bastante acessível. Você tem aqui o sumário, onde vão ser tratados os assuntos. Perceba, porque as pessoas não são cristãs, a arte de construir pontes, que é a ligação, né? A ligação que você faz do texto bíblico, da verdade bíblica, ao contexto atual daquela pessoa. Também construindo pontes para materialistas indiferentes, estudantes universitários, religiosos que estão feridos, e aí você vai ter essas orientações de como fazer isso, né? Você tem aí diversos grupos, diversos assuntos que vão ser trabalhados ao longo deste material. Então você tem aí a iniciação do conteúdo, vai estar bastante dividido de forma aí bem didática. Você tem os tópicos, né? Você tem sempre essa separação que facilita na compreensão, né? Você tem sempre esses detalhes, eles são importantes, tornam o material um pouco mais didático, né? E aí você vai, você segue, você avança pelo material, sempre ele vai trabalhar como você pode compreender melhor aquele grupo e como você pode, então, investir e anunciar o Evangelho àquele grupo de forma, assim, bastante eficaz. E você tem um material aí de boa qualidade, um material que vai ser útil a qualquer pessoa, a qualquer irmão da igreja, qualquer pessoa interessada que deseja defender a fé. Defender a fé não significa violência, não significa arrogância, significa, na verdade, expor a verdade de Deus neste mundo, né? Contrapondo as cosmovisões que são contrárias a essa verdade, mas sempre com amor e misericórdia, na intenção de que as pessoas venham ao conhecimento da verdade de Deus e assim tenham seus pecados perdoados e sejam salvos, né? Você tem esse material, então, aqui bastante interessante. Aqui você tem, agora, construindo pontes para outras religiões, por exemplo, em relação aos movimentos da nova era, você tem aqui, você vai ter as explicações, como pensam, né? Quais são as suas crenças principais, e aí você vai ter depois, então, as orientações de como evangelizá-los, né? De como tornar a verdade de Deus compreensível a eles. E ao final você tem também as leituras, né? Os materiais que são recomendados para que você compreenda melhor dentro daquele assunto, com a intenção sempre de evangelizá-los, né? Sempre de evangelizá-los. E você tem aí religiões como, por exemplo, o hinduísmo, uma religião muito antiga. Você tem aí também o jainismo, você tem budismo, você tem confucionismo, talvez você conheça alguém dentro deste grupo, taoísmo, bastante conhecido, também no Brasil, muito popular, o taoísmo, shintoísmo, todos esses grupos, né, você tem aqui nesse material. Importante, aqui vai ser ensinado, vai ser apresentado a respeito do judaísmo, quais são as crenças, a maneira de pensar do judaísmo. Nós temos uma base pela própria palavra de Deus, mas aqui vai ser trabalhado de forma bastante específica os pontos em relação ao Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai haver toda essa explanação de como pensam, quais são as bases e como você pode, então, se achegar
de repente a um amigo judeu, algum conhecido seu, e apresentar então Cristo a ele, e pela misericórdia de Deus, se Deus assim quiser, Deus pode abrir o coração daquela pessoa e então ela pode ser salva. Isso é certamente algo maravilhoso e o grande desejo do nosso coração. Então você tem aqui uma parte que é bastante interessante, que é a apresentação do evangelho a um judeu, né? Então é feito isso de forma bastante interessante. Ao final, sempre você tem leituras adicionais para você procurar mais. Aqui a respeito do islamismo, vale a pena ler, vale a pena investigar, estar informado sobre o islamismo, uma religião que cresce muito e avança muito em todo o mundo. Você tem aqui toda essa explicação, tá certo? E o livro vai caminhando aí ao seu final, fazendo aí algumas considerações, e esses dois escritores, então, Michael Green e Alistair McGrath, contribuíram muito com a Igreja de Cristo ao escrever esse material que foi lançado pela editora Cultura Cristã, tá certo? Ao final aqui estão as referências bibliográficas. Faço aqui uma nota, abro aqui um parênteses. Sempre quando você for adquirir um material, você for comprar um livro, seja qual for o material, sempre verifique quais as referências, qual foi a base bibliográfica, quais são os materiais que o autor ou autores pesquisaram. Dê uma olhada lá atrás, verifique se o material tem bibliografia. Isso é sempre muito importante, porque dá um crédito ao material, tá certo? E aí termina, então, aqui está a contracapa do livro, escrito por esses dois grandes homens de Deus que contribuem aí com a Igreja de Cristo, oferecendo esse material para quem deseja, por um lado, defender a fé, com amor, com graça, com misericórdia, e ao mesmo tempo agora evangelizar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, tá certo? Fica a dica, também na descrição desse vídeo vai estar o meu e-mail, caso você deseje, você pode entrar em contato e nós de alguma forma tentaremos lhe ser útil, tá certo? Se você desejar, faça algum comentário, estamos aí para lhe ajudar. Um grande abraço a todos, que Deus o abençoe.